a vida do empreendedor, ela é um equilíbrio. A gente estava falando assim, antes de começar o podcast, né? Não, que meu filho estava aqui e você é mãe, como que você consegue fazer tudo isso de uma forma que você viva? A gente tem que equilibrar, né? Porque a gente não vive só de trabalho, a gente não vive só de férias. Mas eu acredito que para a mente, para o corpo, para a gente viver bem, a gente também tem que soltar um pouquinho e viver um pouco. Eu comecei a entender que para me dar resultado, eu tinha que estar bem. E para mim estar bem, 70% é a alimentação. Eu comecei para nutrólogo e falou muito isso. Olha, é muito bom você fazer exercício, mas o exercício ele é 30% da sua equação. E eu comecei a me policiar mais em relação à alimentação e eu vi como isso faz diferença. Quando você come bem, você se sente bem e com isso você é mais produtivo. O que você gosta de fazer? Qual é a sua melhor versão? Eu acho que vem daí. Às vezes até você se formou em alguma coisa por pressão de família, de tudo, mas você não gosta daquilo. Então você tem que ver o que é que você gosta, qual o dom que você tem. Todo mundo tem um dom. Pintar, vender, ser médico, cuidar. Eu acho que todo mundo tem um dom. Então é ir atrás desse dom, dessa vontade e trabalhar. E transformar em paixão. E transformar em paixão. Eu sempre falo que não é no sentido de você abrir você não precisa ter um CNPJ, uma empresa para empreender, é você ser empreendedor da sua vida. Isso. Das suas escolhas, do que você quer para si, você saber que o seu destino, eu sou uma pessoa que acho que o nosso destino está nas nossas mãos, né? Deus, ele colocou dentro da gente todas as ferramentas que a gente precisa, porque a gente foi feito à imagem de Deus. Isso. Tem pessoas que não param para refletir nisso, né? Mas Deus, ele fez a gente à sua imagem e semelhança. Olha que coisa grandiosa. Então, acho que Deus, ele deu todas as ferramentas e que a gente pode sim, da onde estiver, né? Vai passar por situações difíceis, mas se você confiar em você, confiar em Deus, não tem limite. Você pode ser empreendedor e construtor da sua história, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Toda semana você sabe que nós estamos aqui com a história de uma pessoa especial para que inspire, para conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. E dessa semana não poderia ser diferente, mas já sabe, né? Se inscreve no canal, curte, compartilha para ajudar outras pessoas que querem empreender ou que estão empreendendo a se inspirar cada vez mais. E hoje, gente, eu tô com uma empresária de peso de João Pessoa pra gente falar sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Podcast. Uma honra ter você aqui. Sei que sua agenda é lotada, mas que bom que a gente conseguiu. Conseguimos. Tava meio complicado o tempo, mas estamos aqui. Muito obrigada. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que nos assistem, para que elas conheçam quem é você. Sou Ana Karina Crispim, sou empresária. Hoje eu estou à frente do Salão Nobles 265 e toda a parte de arquitetura, design da GHC Incorporações. Que é belíssimo, que a gente vai entrar para falar sobre isso, que é incrível. Mas eu queria saber de você, que esse podcast aqui é para a gente inspirar os empreendedores. Que bom. Como foi que você se tornou empreendedora? Você sempre foi uma pessoa que quis empreender? Como que isso nasceu na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa empreendedora. Eu passei 14 anos fora do Brasil, me formei, fui embora, morei na Alemanha, em Portugal, tive uma escola lá fora, e quando voltei, tive sempre essa procura de saber o que começar no Brasil, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da área da beleza, apesar de eu ter feito administração e direito, que não tem nada a ver. Mas sempre fui aquela referência das amigas. Ana, me indica um dermatologista e cabelo, isso. Eu digo, meu Deus, eu tenho que abrir alguma coisa relacionada à beleza. E aí veio a ideia do salão, né? Que hoje, graças a Deus, é um sucesso. E é muito bacana porque a gente lida com autoestima em muita gente, não é? A gente está sempre incentivando a mulher a se sentir bem, a estar mais bonita. E eu acho que isso é gratificante. E é muito importante também para todo esse sentimento, principalmente para quem empreende, porque quando você se sente bem, obviamente você gera mais resultado, né? Uma coisa está muito ligada à outra. Uma mulher, geralmente, quando se cuida, um homem, quando se cuida, geralmente ele também reflete isso na vida e assim também nos negócios, né? Com certeza. Quando você veio para o Brasil, que você resolveu empreender na área de salão, você como empreendedora, na sua opinião, quais são os maiores desafios na vida do empreendedor? Os vários desafios, eu acho que é você escolher as pessoas certas para estar com você, né. Nós temos, um problema ainda muito grande no Brasil, que realmente é a mão de obra especializada, Sim. né. Pra mim foi muito difícil a escolha de profissionais, apesar de ser, uma área muito difícil de trabalhar,
porque você trabalha com parceiros e não com funcionários, Sim. né, então até que todos se adaptem à sua maneira de trabalhar, à sua maneira ao seu profissionalismo, eu acho que a maior barreira que eu encontrei foi essa. Do da como você trabalhou fora, você consegue trazer essa visão em relação à mão de obra. Lá fora é mais fácil, em termos de ser qualificado a mão de obra? Lá fora tudo é qualificado, né. Primeiro você tem muitos cursos técnicos que são maravilhosos. Qualquer pessoa que vai fazer um serviço na sua casa, é um prestador de serviço, um pintor, um encanador, ele tem que ter curso daquilo que faz, né. Hoje a gente sabe que a nossa realidade não é essa. Eu gosto de ser encanador", então vai, mexe, é curioso, mas não tem uma formação, e aí dificulta bastante. Aqui a gente também tem ainda a cultura de passar de pai para filho, né. Isso. E principalmente salão também, manicure, cabeleireiro, a gente ainda tem muito isso. Hoje ainda tem algumas pessoas que buscam essa questão da profissionalização, mas ainda é um grupo muito reduzido e que impacta diretamente no resultado do sucesso do negócio, né. Muito, muito. Você vê, que existem pessoas que procuram estar sempre se reciclando, né, É. e tem pessoas que param. Então, assim, essas pessoas elas não crescem, né, assim, a mesmice, né, entre aspas, vive naquela mesmice, então a pessoa nunca vai progredir. E você vê pessoas, às vezes, que não têm uma formação tão boa, mas têm a vontade de buscar, de aprender. Então estão sempre inovando, aprendendo, procurando cursos e, assim, a gente vê muito nesse ambiente de trabalho. Como que a gente consegue se diferenciar, no seu caso, de um salão de beleza dos demais no mercado? Porque salão é uma coisa que vira meio que um commodity, né, a gente sabe que existe, mas você conseguiu criar uma marca que ela se diferencia no mercado. E como que você fez isso? Quais são os pilares que você acha que fez com que você hoje tivesse um salão que é diferente dos outros demais? Eu acho que o salão não é só a estrutura física ser bonita, né. Eu fui cliente de salão durante muito tempo e o que mais me fazia falta era eu me sentir bem, confortável e recebida nos salões. A experiência. A experiência, hoje tudo é uma experiência, você quer o conforto, você quer o bem-estar, você quer se sentir recebida, você quer ser chamada pelo nome, e tudo isso é qualidade de atendimento, de serviço. Hoje, eu tenho várias testemunhos de clientes que chegam no Nobre e dizem: "Ana, aqui é uma paz". E é difícil a gente dizer dentro do salão de beleza tem uma paz, mas assim, já o ambiente em si, né, eu tenho muito verde, o salão, Faz. já traz, o salão ele foi projetado maravilhosamente para você se sentir realmente confortável dentro dele. E como que nasceu, já que você falou do salão ter muito verde, dessa questão da biofilia, da arquitetura, como que você transferiu essa sua paixão também de arquitetura pra GHC? E primeiro fala também quem é a GHC, né? A GHC nasceu bem interessante, né, meu marido tinha uma fábrica de porcelanato, e a fábrica foi vendida, e a gente ia parar por aí. Íamos viajar, viver de renda, e eu disse: "É, hoje eu acho que você não vai ser feliz dessa maneira". A inquietação do empreendedor é. George trabalha desde os 16 anos com o pai, né, então ele não sabe o que é não trabalhar. E veio aquela monotonia, aquela ociosidade, vontade de produzir. E nos ofereceram um terreno muito interessante, que é hoje onde a gente está construindo o Artes Vivência, no Cabo Branco. De princípio eu disse: "Pronto, vamos fazer uma casa bem bonita e morar lá". Mas um terreno de 5.000 metros quadrados é um terreno bastante grande. Eu disse: "George, que tal se a gente construísse e começasse, vamos ver se dá certo". E desse dar certo, a GHC hoje em corporações engloba não só a construtora, mas temos a GHC Log também, que fica no Conde, né, temos galpões, e é como um shopping de galpão, temos toda a estrutura de segurança, pra, os inquilinos, né, que não sei se chama inquilino, mas acho que é, e que nos alugam os galpões, e é uma estrutura bem projetada. E assim, estamos crescendo. Não, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu já visitei o Artus lá subindo aqui o altiplano. E como que veio essa questão de ser uma arquitetura tão diferenciada? Porque vocês trouxeram ali um produto muito inovador para o mercado de João Pessoa, com arquitetura minimalista, mas uma minimalista muito sofisticada, cheia de riquezas. Essa visão, ó, ela é sua? Quem foi a inspiração? Eu digo sempre que eu e meu marido, nós trabalhamos
num casamento perfeito. George é a parte financeira, a parte estratégica. George é uma mente, assim, que eu conheço poucas. E eu sempre gostei dessa parte de decoração, beleza. Ele diz que o bom gosto é meu. E até ele fala assim: "Olha, tudo que você vê bonito foi a Ana Carolina que fez". E é engraçado, não é bem assim, mas eu gosto muito desse universo. Quando a gente decidiu construir, nós fizemos várias imersões no mercado de luxo fora do país, principalmente em Miami. E lá você já vê um desenvolvimento muito grande nessa área de construção e me inspirou, muita coisa veio de fora. Quando, começamos com o Vivence, eu procurei fazer um projeto que ele se inserisse, ali você tá com o mar e a Mata Atlântica atrás. Então, assim, eu sempre achei, interessante aquelas construções onde você sente que inseriu dentro do meio ambiente e não tá aquela coisa diferente de tudo, né. E o É um objeto perdido um ali. objeto perdido. E o Ars Vivence, ele tem a cor da areia e o verde do mar, né. Nós vamos usar uma pedra chamada verde macambira, que é uma pedra paraibana, que é o granito que vai ser usado. O nosso, arquiteto foi Nogueira, né, decoração interior de João Armentano, e assim nasceu o primeiro empreendimento que foi o Ars Vivence. Depois o Blank. Eh, eu dizia sempre ao meu marido: "O próximo, na subida do altiplano, eu imagino uma coisa bem diferente". Eu queria, assim, que fosse uma coisa que quando chegasse à noite a gente só visse ele. E eu Legal. gosto muito do branco, eu acho que o branco é uma cor limpa, é uma cor iluminada, né, por si só. Vamos fazer o prédio todo branco. Eu vi um prédio em Miami muito parecido, ele era todo de mármore travertino e me chamou muita atenção. O prédio todo era mármore travertino, a fachada. E eu disse: "Já tenho como é que vai ser meu prédio". E é engraçado porque o Pantone desse ano, 2026, é o branco, né, e coincidiu, foi coincidência. Não foi uma coisa estudada, mas foi uma coisa boa. E assim nasceu o Artus Blanc. Que é belíssimo, que inclusive vai ter um salão seu lá, não é isso? O espaço vai poder usar pra O espaço não vai ser meu, né, o espaço é do prédio, mas vai se chamar Nobles 265, né, um espaço beleza, onde os moradores vão poder chamar o salão para ser atendido lá por eles. vai ser um serviço muito legal, que é um diferencial. É, uma terceirização, Eu exatamente. quando eu visitei, eu vi a preocupação de vocês de que quem estiver morando lá, tenha tudo o que precisa do mais alto nível lá dentro, Isso, né. isso. Então as piscinas com bordas, aquela piscina com a borda e vendo o pôr do sol, é a coisa mais linda É. que tem ali. Então assim, foi de muito, muito bom gosto realmente, então seu marido ele tem razão. Obrigada. E, quando você estava falando agora sobre, os prédios e o lançamento, o seu olho brilha quando você fala, você fica animada. Isso inspira você? Saber que você está fazendo parte da construção de João Pessoa, que a gente também está vivendo um momento de grande expansão, e vocês estão fazendo lançamentos muito maravilhosos que vão agregar muito à cidade. João Pessoa está acho que é a melhor fase de João Pessoa, né. João Pessoa está num boom muito grande. João Pessoa é uma cidade que ela não perdeu a característica de cidade pequena, né. João Pessoa é acariciada por praias lindas, né, paisagens maravilhosas. Você vê que João Pessoa está procuradíssima, é a capital mais procurada do Brasil. As pessoas vêm procurando o quê? Esse bem-estar de viver bem, de estar numa cidade relativamente segura, uma cidade onde a natureza é bastante inserida dentro da cidade, e isso tem feito João Pessoa crescer bastante. Inclusive eu brinco aqui no escritório, falo: "Olha, a gente está no lugar certo, na hora certa". E agora a gente está tendo turistas e compradores brasileiros, mas daqui a pouco vai vir os internacionais, né, que a gente está agora com um polo turístico que está sendo construído com a rede Marriott e entre outras, que vai começar a trazer um público que ainda não conhece João Pessoa, né. É, E João Pessoa, salvo me engano, no ano passado ele saiu acho que no Book como a terceira capital mais procurada do mundo, como um isso. destino turístico. Ou seja, é muito bom, né, para nossa cidade. É muito bom. E assim, os investidores, eu digo sempre que a gente tem, brasileiros do sul e do sudeste, né, que estão invadindo João A Pessoa, maioria, né. estão atrás de uma vida melhor, de qualidade de vida. Também temos os investidores que veem João Pessoa como um investimento certo, né. João Pessoa é uma cidade que tem ainda muito por crescer,
ela ainda tem muita área para crescimento, né. Quem comprou imóvel em João Pessoa 2, 3 anos atrás, já está vendo o resultado desse investimento, né, falando de percentual de investimento, e eu acho que isso aí tem atraído muito investimento e muito crescimento para João Pessoa. No 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 caso vocês também, também são a maioria dos clientes do sudeste ou tem também aqui da região? A gente tem também muitos clientes de fora do Brasil. É? A gente tem português, espanhóis, italiano, holandês, a gente já fizemos muitas vendas para estrangeiros. Nossa, eu não sabia, porque geralmente, quando eu falo com os corretores também que são parceiros, eu sempre falo do sul, sudeste, mas eu não sabia que a gente já tá tendo demanda de Temos com certeza, e às vezes eu tive um holandês, que ele passou na orla do Cabo Branco, veio fazer umas férias na casa de um amigo aqui em João Pessoa, e ele parou na frente do prédio, ficou encantado com o lugar e comprou o apartamento com a gente. Pui É. é bom quando tem esses casos e a gente vê realmente as pessoas vindo e valorizando. Uma coisa que eu percebo também é que quem tá vindo de fora valoriza muito a nossa cidade, às vezes mais do que a gente que mora aqui, né. João Pessoa deixou de ser uma cidade só turística, mas sim uma cidade para se viver e se investir, né, porque João Pessoa era vista como uma cidade turística, e pouco vista, porque geralmente o turista vinha para Recife ou para Natal, pulava João Pessoa. Nós éramos ou passagem só pra ir pra um lado ou para o outro, mas É, nunca pra ficar, né. verdade, verdade. Como você vê, a gente tá falando do crescimento de uma pessoa, mas além das próprias construtoras como vocês e outras construtoras que tá fazendo lançamento, a gente tá vendo o polo sendo construído, a gente tá vendo movimentação do governo. Como vocês que estão nascendo como construtora veem isso nos próximos anos? Eu acho isso sensacional, principalmente agora que a gente vai receber um hotel no centro da cidade, né. O hotel não estava sabendo. Eu ouvi que vai vir o Vila Galé, né, para o centro da cidade. E toda aquela área também vai ser restaurada, e isso é fantástico, porque assim, eu acho muito interessante você ressaltar a história de todo lugar, e isso às vezes se perde, É. né, vai ser demolido, a história de todo lugar tem que existir uma história, como é que tudo começou, e o centro da cidade de João Pessoa guarda muito essa história viva, a gente tem muita coisa interessante, antiga. Não, e o centro da cidade é muito lindo, tem ali o Hotel Globo, Isso. a arquitetura é riquíssima. E falando de arquitetura, além dessa parte da sofisticação que é sua, você também está muito envolvida na parte comercial, fazendo aí você lançamentos. E como que funciona isso? Da onde que veio essa sua parte da área comercial? Eu sempre fui uma pessoa muito comercial, eu sempre gostei minha mãe dizia: "Minha filha, você vende o avião passando lá em cima", e acho que é um dom, eu gosto de vender, né. Eu ajudo bastante nessa área com ideias, com inovações, e a gente tem um pessoal muito qualificado que trabalha conosco, na área de vendas, e assim, eu estou bastante satisfeita, gosto muito de trabalhar com vendas. Como que você consegue, conciliar? Porque a vida do empreendedor, ela é um equilíbrio, a gente estava falando isso antes de começar o podcast, né. "Não, é que meu filho estava aqui e você é mãe, você" como que você consegue fazer tudo isso, de uma forma que você viva, né, porque o importante também, como você disse, a gente poderia estar viajando e escolhemos empreender, mas empreender também com qualidade de vida, né. Como que Isso. você faz essa gestão para empreender com equilíbrio? A gente tem que equilibrar, né, porque a gente não vive só de trabalho e a gente não vive só de férias. É. Mas eu acredito que para a mente, para o corpo, para a gente viver bem, a gente também tem que soltar um pouquinho e viver um pouco. Eu acho que isso você tem que ter uma estrutura muito boa atrás de você, Sim. para que você se ausente em umas férias ou tiver que descansar ou até mesmo ficar doente, a gente tem que ter uma estrutura e muitas vezes as pessoas centralizam demais o poder, não é, não dão a oportunidade das pessoas mostrarem que são capazes de também gerir junto, e eu acho que uma empresa, ela tem que ter todas essas vertentes, essa coisa de gerir sozinho já não existe mais. Você é boa em delegar? Eu sou boa. É, porque eu tenho dificuldade ainda de sabe quando você delega e você é como se fosse um filho, você vai lá pra saber se tá tudo certo? Eu tenho ainda esse problema, assim, de estar ali acompanhando, um medinho de
Eu acompanho de longe também, eu sou aquela de vez em quando eu vou na obra ver como é que tá e coloco um sapato de obra, boto uma calça jeans, um capacete na cabeça e vou olhar, porque eu acho que a gente tem que ter uma noção de tudo, né. Eu compartilho muito desse seu pensamento. Eu acho que o empreendedor ele tá nessa posição de delegar também, mas eu gosto de ver o global. Acho que isso, tem uma frase que fala que o empreendedor tem que estar no chão de fábrica, né. É, Tem tem muita gente que é contra isso hoje no mundo. "Ah, tem que delegar, não sei o quê", mas eu acho que isso é muito importante. Tá ali o funcionário saber quem é você, saber que você isso pelo menos é a minha visão, né. até porque tem um dito bem antigo que diz que se você não sabe fazer, você não sabe mandar, né. Assim, você não pode saber se uma pessoa cozinha bem se você não sabe cozinhar, né. E eu acho que você tem que ter a experiência, você sentir. Eu acho que o empreendedor, ele tem que sentir, ele passar por todos os setores e realmente sentir eu sou muito de energia, sabe. Eu gosto muito de sentir a energia das pessoas. Eu estava aqui conversando antes de começar e falando sobre a equipe da gente do marketing, porque eu digo que é o coração de uma empresa, É, né. também concordo com E hoje eu tenho várias pessoas que trabalham conosco que, assim, eu tiro o chapéu, sabe. Eu acho que é um investimento muito preciso, né, o marketing é um setor muito importante, como tudo, como engenheiro, como eu falo do marketing porque é a área que eu mais gosto, mas eu acho que é assim, você tem que realmente ter pessoas qualificadas, esse é o segredo. Eu também tenho um dedinho a mais, assim, de favorecer o marketing, porque eu sempre falo aqui que vendas é o coração da empresa, e marketing é um pilar para poder fazer isso acontecer, né. É isso. Porque todo o resto, para existir, ele precisa que a empresa faça vendas, e se você tem uma equipe muito boa, você vai conseguir fazer isso com excelência, como é o caso de vocês lá na GHC. Exatamente, exatamente. Ana Karina, eu vejo você no Instagram e eu vejo que você é muito disciplinada. Você vai pra academia, você faz várias coisas. Você é uma pessoa disciplinada na tua rotina? Sou, sou, eu me cobro muito, assim, eu sou feliz, eu me sinto bem como eu sou, mas eu acho que tudo é engraçado que semana passada eu estava falando com uma das minhas irmãs, e ela disse: "Menina, tu vive de regime, não sei o quê", eu digo mas assim, é muito do ponto de vista. Se você se olha no espelho e você se sente bem, tá tudo bem. Você tem que se olhar no espelho e dizer: "Como é que eu me sinto feliz?", né. Eu me sinto feliz me vendo bem, magra, malhando, comendo bem, então é uma satisfação para mim. Então a gente tem que entender sempre que depende muito de pessoa, depende do seu ponto de vista, do que você é feliz. Tem gente que é feliz gordinha e tá feliz e não se incomoda, então eu acho que tudo é você perguntar: "Como eu me sinto feliz?". Eu me sinto feliz comendo bem, eu tenho uma nutróloga que eu vou toda semana nela, eu vou para uma dermatologista, eu tomo conta da minha alimentação, eu periodicamente faço meus exames, malho praticamente quase todos os Meu dias, Deus! e assim, eu gosto bastante. Eu acho que o corpo da gente é tudo, né, a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar bem para a gente poder produzir. E de onde veio essa disciplina? Você sempre foi uma pessoa disciplinada ou você aprendeu ao longo da vida? Eu tive uma mãe muito disciplinada em questão de alimentação. Ela não era assim essa pessoa hoje que a gente tem de dieta, mas minha mãe era vegetariana. E minha mãe eu não sou vegetariana, mas ela era vegetariana e ela me ensinou muito sobre comida, a gente não comer mal, a gente não comer enlatado, a gente não comer doce, a gente não comer fritura, refrigerante. Na minha casa não existia isso, ela não comprava. Então eu hoje para mim, assim, eu vivo sem, eu não sinto falta, entendeu? Pelo contrário, eu quando como essas coisas, fico desarranjada. Eu quando viajo é um problema, porque mais que você queira comer saudável, a comida é condimentada, É. a comida é frita, então assim eu sofro muito com essa coisa de alimentação, mas eu acho que a alimentação é 70% de você. Eu também acho que nós somos o que a gente come, né. E eu É, acredito eu não era uma pessoa muito disciplinada, com alimentação. Eu sempre fui disciplinada em termos de exercício físico, de outras coisas. Mas a alimentação era uma coisa que eu nunca tô na correria, vou comer um salgado. Eu era essa pessoa. E aí só que eu sou uma pessoa muito voltada para resultado. E aí eu comecei a entender que para me dar resultado eu tinha que estar bem. E para mim estar bem, 70% é a alimentação. Eu comecei para nutrólogo e falou muito isso: "Olha, é muito bom você fazer exercício, mas o exercício ele é 30% da sua equação". E eu comecei a me policiar mais em relação à alimentação e eu vi como isso faz diferença. Quando você come bem, você se sente bem e com isso você é mais produtivo. E é uma coisa que tem muita gente às vezes pensa que é besteira, né.
"Ah, mas vocês estão perdendo, é gostoso", mas realmente eu sinto, né, fazendo muita diferença. É. As pessoas ficam: "Ah, mas você está perdendo o bolo". Eu acho que o essencial é você entender que o seu corpo, ele produz tudo que você precisa, né. As pessoas hoje tomam remédio para emagrecer, remédio para acordar, remédio para dormir, eu não tomo nada. Eu não sei o que é um antidepressivo, eu não sei o que é um calmante, eu não tomo, a não ser quando eu perdi meu pai e minha mãe, que eu não gosto de falar, assim, a gente de alguma maneira toma um calmante para se acalmar, mas eu não tomo nada. Tudo o que eu faço é buscar dentro de mim mesmo essa força de viver, de acordar bem, então o alimento ele traz isso para você. É muito importante que você procure uma pessoa especializada para lhe orientar, não é deixar de comer, é comer aquilo que lhe faz bem, não é Que lhe nutre, né. e não é aquela paranoia: "Ai, eu não posso comer um pedaço de bolo porque eu vou engordar", eu como. Quando eu tenho vontade, eu como um pedaço de bolo, um chocolate, tô com vontade, não tenho isso. Agora assim, o meu dia a dia é regrado. E isso lhe torna uma pessoa automaticamente também regrada, disciplinada, que influencia diretamente nos seus resultados, né. É verdade. E que traz tudo isso que você falou, porque você não toma, porque você cuida de você. Eu acho que como você falou, né, o corpo produz tudo o que a gente precisa, então se a gente se cuida, isso vai ser natural ao longo da vida e hoje a gente tem falado muito sobre envelhecer com qualidade de vida. E tem, graças a Deus, eu tenho vendo um movimento de muitas pessoas preocupando com isso, em estarem saudáveis, para envelhecer saudáveis e principalmente para estarem bem, Isso, né. isso. Nos seus trabalhos, na sua vida, eu acredito que esse é um ponto muito importante, principalmente pós-pandemia. Eu noto que as pessoas têm se cuidado muito depois da pandemia. Eu falo muito da pandemia em quase todos quando a gente tem reuniões, eu falo da pandemia, inclusive no nosso ambiente de trabalho, da costura, porque eu digo que depois da pandemia, houve uma procura para viver bem. Não é? Principalmente na área da construção. Muitas pessoas tinham um apartamento de 30 metros quadrados, independente do tamanho, mas não tinha uma área de viver, uma área de recreação, um lugar que você pudesse estar, né? Era assim, chegava, almoçava, comia, dormia, e na pandemia você se viu preso dentro de um cubículo, sem nada. Então muitas pessoas procuraram mudar essa situação na vida, não é? E se acontecer de novo? Eu vou estar no mesmo lugar, fechado, e muita gente enlouqueceu, né? Muita gente ainda tá ainda com sequelas da Da pandemia. Então, quem tinha uma casa bacana, uma casa confortável, não de casa cara nem barata, uma casa onde você se sinta, onde você possa viver. Viveu a pandemia, passou, sentiu como todo mundo, mas não sentiu tanto como muitas pessoas sentiram, né. e hoje em dia eu noto que isso tem convertido em as pessoas procurando imóveis com mais áreas de lazer, com mais espaços, que é justamente se prevendo dessa qualidade de vida. Mudou muito a forma de pensar da procura por um bem-estar, não é, da casa confortável, a casa para morar, A casa que aconchega, né. a casa que Você sente aconchega. que é não aquela capa de revista, mas aquela que você sente que é sua. É. Não, porque tem muitas casas também que são lindas, Sim. mas que são vazias, são estéreis. Você entra dentro da casa, não tem conforto, é aquela coisa só para mostrar, né. É verdade. Ana Karina, no nessa jornada do empreendedor que a gente sempre fala, quando a gente começa, um dos temas é sempre o dinheiro, né, aí vem aquelas que a gente fala de crenças limitantes de algumas pessoas: "Ah, mas, o dinheiro não traz felicidade", e aí, principalmente com o Instagram hoje, não sei se chega pra você, mas pra mim chega vários reels das pessoas falando sobre isso. Na sua vida hoje, qual que é a sua opinião sobre dinheiro no sucesso de uma pessoa? O que é que ele pode qual que é a representatividade dele? Eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo muito complicado em relação a isso. Eu estava lendo uma reportagem até ontem sobre isso, de pessoas que entram em depressão, em paranoia, achando que aquela vida do Instagram é uma vida real. Não é, porque assim, você chega, você tira foto, você não vai colocar uma coisa triste, você vai colocar quando você está feliz, quando você está viajando, gastando dinheiro. Então tem muitas pessoas gastando tudo aquilo que não tem, vivendo do que vai receber, para poder mostrar uma situação, um status de vida que não existe. E eu acho que eu acho que a felicidade não é isso, sabe. Eu até me emociono. Porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, independente. Eu já passei por muita dificuldade na minha vida, eh,
Meus pais eu perdi meus pais se separaram, eu era muito nova, a gente foi morar no Rio de Janeiro com minha mãe, eu já passei por problemas financeiros com minha mãe, eu na minha infância, eu tive uma infância maravilhosa. Minha adolescência foi uma adolescência bem conturbada. E assim, eu digo sempre, o dinheiro é muito bom, mas o dinheiro não traz felicidade, não compra felicidade. Ele facilita muita coisa, mas assim, eu acho que o dinheiro não é a base de tudo. A base de tudo é você se sentir feliz, A sua né, essência. a sua essência. É você se encontrar, você exercer aquilo que você gosta, né, você não fazer uma coisa só por dinheiro, porque você também vai estar frustrada, né. Por exemplo, esse boom de medicina, muita gente: "Ah, eu vou fazer medicina porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser rica", e não é por aí, não é por aí, né. Eu acho que a felicidade não é só o dinheiro ajuda muito, mas não traz felicidade. Algumas pessoas acham que pode comprar a felicidade, né, e aí por dentro estão vazias. E aí Então quando o dinheiro vem é que elas percebem isso. E quando você tem na sua essência, como você falou, né, bem consigo mesmo, você vai passar pelas dificuldades, vai vir um dinheiro e isso não vai te abalar. Eu sempre faço um paralelo como as pessoas que ganham na Mega Sena. Se você estiver preparado, vai vir tudo aquilo e vai fazer muito sentido. Se não tiver preparado, vai vir e vai embora na mesma velocidade. Então acho vai. que eu concordo com você, o principal é você estar conectado com a sua essência, porque quando está conectado com a sua essência, sem dinheiro, com uma situação A, com a situação B, você vai continuar sendo você, com seus princípios, com seus valores. É. Eu acho que isso, na minha opinião, é o que as pessoas estão se perdendo hoje, porque como você falou, o Instagram vende uma vida que não é a realidade, Não, é real, mas que as pessoas se sentem pressionadas para ter, para poder se incluir nesses grupos, é verdade. né. É, e assim, as pessoas estão perdendo o limite, sabe. Eu acho que, buscando uma felicidade fake. Uma vida fake, não existe, né, porque a gente sabe que atrás dessa vida, de todas essas blogueiras que estão aí mostrando uma vida de princesa, a vida não é de princesa para ninguém. Todo mundo tem problema, todo mundo passa por dificuldades, e existem pessoas que são mais felizes, pessoas que são mais infelizes, mas eu acho que a busca interior é a mais importante. É você se sentir realizada, de alguma maneira com você. O autoconhecimento. É o autoconhecimento. Na sua opinião, quais são os pilares, já que a gente está falando aqui de felicidade, de uma vida relativamente feliz? Porque, assim, não existe uma vida completamente feliz e ninguém é feliz o tempo todo. A gente pode ser a princesa do mundo, a gente vai ter dias que a gente vai estar triste, vai ter dias que a gente vai estar feliz, mas na sua opinião de vida, quais são os pilares, assim, que te mantêm feliz ou que pode manter uma pessoa feliz independente das atribulações, né? É é um assunto tão Então assim, eu acho que na vida tudo, para mim, o princípio, o meio e o fim é Deus, né. Se uma pessoa que não tem Deus, não tem ninguém, independente da religião. Eu sou católica, mas eu respeito todas as religiões. E eu acho que o mais importante é você ser caridoso, você ser bom, você ter amor, né, porque tudo volta. Eu acho que tudo é a lei do retorno. E eu fui criada dessa maneira. Meu pai dizia: "Minha filha, se você tirar alguma coisa de alguém que seja um grãozinho de areia, você vai devolver o tamanho de um elefante", não é. E assim, eu vejo, eu sinto isso comigo. Às vezes as pessoas julgam você, falam da boca dos outros, mas eu sinto a recompensa, a bênção de Deus na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa assim, que eu não sei o que é inveja. Eu não sei o que é desejar uma coisa que não é minha, sabe. Eu adoro ajudar, eu adoro ver as pessoas felizes. No meu ciclo de amizades, eu sempre fui aquela amiga que eu ajeitava meus amigos: "Vamos ajeitar o cabelo, vamos emagrecer, vamos comprar uma roupa, essa roupa não tá boa, coloque aquela". E assim, a gente recebe frutos disso, né. Eu eu tenho filhos felizes, saudáveis, graças a Deus. Eu tenho 3 enteados, 3 filhos, a gente vive numa paz de Deus. Meus filhos se dão super bem com os filhos do meu marido, e a gente tem aquela felicidade, graças a Deus, quase perfeita, não é, porque nada é perfeito. nada perfeito, e o próprio Jesus Cristo falou, né: "No mundo tereis É, aflição", mas quando você coloca Deus no início da sua vida, em tudo, a prioridade da sua vida é Deus, tudo vem por acréscimo. bem, isso que você falou da lei do retorno, da lei da semeadura, eu acredito muito também, sabe, que tudo que você faz, volta.
Então se você faz coisas não é que você vai fazer coisas boas com o objetivo de voltar, porque Deus fala, né, que a gente tem que dar com a mão e esconder a outra. Isso. Mas quando você faz genuinamente para as pessoas, volta em dobro, né. Quando você torce pra felicidade das pessoas. E tem uma psicóloga que ela fala uma frase que eu acho muito interessante, assim, que para você saber quem são os seus verdadeiros amigos na vida, não é quando você tá bem. Porque, aliás, não é quando você tá mal, porque quando você tá mal, se você tropeçar na rua e sofrer um acidente, várias pessoas vão te socorrer. É aquele que suporta a tua felicidade, aquele que Verdade. suporta o teu sucesso, porque hoje em dia são poucos. São poucos. As pessoas, elas podem até ficar bem com você, quando você tá no mesmo nível que elas, quando você começa a subir, aí que é um sentimento muito ruim que muitas pessoas têm, da inveja, né, então eu fiquei pensando nessa frase assim. É, eu acho que a maturidade ela traz muito isso pra gente. A minha avó materna, ela dizia muito que no fim dos tempos, ela falava muito da vovó, era uma pessoa muito religiosa, a gente vai poder distinguir muito o trigo do joio. E hoje a gente consegue. Você olha para uma pessoa e você sabe se ela é do bem. Eu sinto isso no meu coração. A energia. Existem grupos hoje bem distintos, não é? Pessoas do bem e pessoas que não são do bem. E quando a gente atinge a maturidade, a gente vai envelhecendo e vai ficando mais madura, né. Infelizmente quando a gente tá ótima, a gente vai embora, né, porque o que traz é a experiência, são as decepções, né, na vida, A são as traições, né, a gente vai ficando mais sábia, né. A sabedoria é tudo, né. Quem me dera ter toda a sabedoria do mundo, a gente vai procurando ser um pouquinho melhor a cada dia. Mas é isso, eu acho que é a busca de você amadurecer, você saber discernir, você saber aquelas pessoas que estão com você porque querem alguma coisa de você, aquelas pessoas que não querem nada de você, simplesmente gostam da sua companhia, aprendem com você, né. Há pessoas que estão também junto de você porque têm sede de aprender, de querer ser parecida com você, né, de pegar um pouquinho de cada coisa, e tem aquelas pessoas que estão ao seu lado para tirar de você, né. e aí você Infelizmente, né, existe muito. e aí você tem que ter esse olho, né, de tentar identificar, eh, tenho a minha irmã, ela fala algumas coisas pra mim, principalmente porque o meu Instagram era fechado, porque eu não queria que ninguém soubesse da minha vida. Só que aí no mundo de hoje, eu faço setor comercial também, igual você, que eu amo. E eu entendi que as pessoas querem se aproximar de você. Aí eu abri meu Instagram. Aí a minha irmã falou assim: "Ah, você não tem medo da inveja, das coisas?" Eu falei: "Sempre vai ter". Mas quando você pede que Deus blinde você, e o seu desejo é contribuir para as pessoas de alguma forma, você vai ter que ir para o mundo se expor e pedir proteção de Deus. Então é isso que eu faço hoje, porque não tem como você saber. A gente até consegue identificar alguns, mas não tem como você saber o que todas as pessoas pensam e controlar o que elas pensam sobre você. Eu consigo controlar o que eu penso sobre mim e sobre a minha essência. Agora a opinião da outra pessoa, eu vou ter que respeitar e tentar fazer com que não me atinjam tanto, né. Com certeza. Eu também tinha meu Instagram fechado. E depois do salão, eu tinha uma empresa de marketing que trabalhava comigo, até nem trabalha mais hoje, eu já tenho outra, mas disseram: "Ana, você tem que abrir seu Instagram, porque não vai, tem que ser sua cara, tem que ser você falando, tem que ser", e hoje a gente chegou à conclusão de que o dono tem que ser visto, ele tem que falar do seu próprio negócio, ele é a cara de tudo, né, as pessoas vão procurar saber de quem é isso, né, eu tô seguindo quem, eu vou ser parecido com quem, né. É engraçado que eu fui renovar minha carteira, um há uns 4 meses atrás, e eu entrei e fiz o teste, oftalmologista, e depois que eu fiz tudo ela disse: "Eu sou sua fã". Aí eu disse: "Meu Deus", eu disse: "A senhora é minha fã", ela disse: "Eu sou sua fã, eu lhe sigo, você teve uma viagem agora com seus filhos", e ela sabia tudo da minha vida, ela disse: "Você é uma inspiração para mim, você é uma mulher muito forte, você agrega, você isso é muito bom você ouvir", sabe. Ela disse: "Você é uma pessoa do bem e eu admiro demais você". Eu não queria falar antes para não atrapalhar a nossa consulta, mas parabéns, continue assim, você é uma pessoa que inspira muito, e eu saí de lá toda cheia, convencida, né. Mas é uma coisa boa quando a gente sabe que está inspirando de alguma maneira para melhorar as pessoas, né.
Engraçado que um elogio não custa nada, assim, você dá um elogio, mas faz tão bem Muito. a gente, né, às vezes tá num dia ruim e vem aquela energia positiva. Por isso que tem um lado ruim, mas também tem um lado muito bom dessas pessoas que usam a gente como inspiração. Por isso que eu resolvi também criar o podcast Empreender Muda Tudo. E quando eu escolhi esse nome, foi justamente para mostrar que quando você quer e empreender, eu sempre falo que não é no sentido de você abrir você não precisa ter um CNPJ, uma empresa para empreender, é você ser empreendedor da sua vida, Isso. das suas escolhas, do que você quer para si, você saber que o seu destino eu sou uma pessoa que eu acho que o nosso destino está nas nossas mãos, né. Deus ele colocou dentro da gente todas as ferramentas que a gente precisa, porque a gente foi feito à imagem de Deus, Isso. tem pessoas que não param para refletir nisso, né, mas Deus ele fez a gente à sua imagem e semelhança, olha que coisa É. grandiosa. Então acho que Deus ele deu todas as ferramentas e que a gente pode sim, da onde estiver, né, vai passar por situações difíceis, mas se você, confiar em Deus, não tem limite. Você pode ser empreendedor e construtor da sua história, né. É. Assim É. como você vem fazendo também e inspirar outras pessoas. A gente precisa acreditar no nosso potencial, né, e dar o que a gente tem de melhor, e não querer parecer outra pessoa, a gente tem que parecer nós mesmos, né, mostrar o que a gente tem de bom, a nossa essência, e fazer o bem, mostrar para as pessoas e fazer com que elas cresçam também, né, ser inspiração. Essa inspiração. A gente falou sobre alimentação física, a gente falou sobre autocuidado, mas como que você se alimenta em termos de conhecimento, para que você sempre também esteja inovando em seus negócios? Você me falou no início que gosta de ler, como que você falou inclusive estava lendo uma reportagem sobre determinados assuntos, então como que você se alimenta para de conhecimento? Eu sou muito curiosa, sempre fui. Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, minha mãe morou lá quase 30 anos, e eu fui com ela, eu era adolescente ainda, para um jantar onde só tinham psicólogos. E era Freud para lá, Freud para cá, eu digo: "Meu Deus, Freud". Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia de nada de Freud, então eu comprei uma enciclopédia e fui ler sobre a vida de Freud. E eu acho assim, eu sou muito curiosa, quando eu estou num canto, eu escuto alguma coisa que eu não sei o que é, eu vou procurar aprender. Né, e eu acho que é um segredinho isso. É muito interessante, você não precisa ficar dando aula sobre o assunto, mas você vai saber a essência daquilo. Então é uma coisa bem interessante, e eu gosto. Eu gosto, tudo que me chama atenção, eu vou atrás e estudo. Por exemplo, quando eu vou viajar para algum lugar que eu não conheço, eu faço um estudo completo do lugar, de como apareceu civilização, há quantos anos existe aquela cidade. E eu acho que você vai criando, não é, uma cultura dentro de você, desse aprendizado. E estudar, aprender é sempre maravilhoso. Eu vou morrer querendo aprender. E expande a mente, né. Com Aprender certeza. e viajar, Isso. né. Você viaja bastante e eu acho que toda vez que a gente vai para um lugar novo, é como se nossa mente estivesse aqui, ela fizesse assim, né, É, faz um expande, ela expande, expande. expande. Viajar é muito bom, é Você muito gosta de bom. viajar? Eu gosto, eu adoro viajar. Meu marido diz que eu sempre tenho uma mala às costas. Eu adoro viajar, ele: "Vamos ali", eu já tô de mala pronta. É bom chegar em casa também, né. Não precisa nem perguntar 2 vezes, Não, né. e eu faço roteiro sempre, eu mesmo Você faço. faz o roteiro? Eu faço roteiro, eu não gosto de entregar à agência de turismo, eu faço roteiro. A última viagem que a gente foi, eu fui pra Puglia e pra Sicília. E aí eu fiz o roteiro todo da Puglia, do início até o final, a gente fez de carro, parando em todos os lugares, a gente conheceu muita coisa. A Sicília, a mesma coisa, eu não consegui conhecer a Sicília toda, porque é bastante grande, mas os pontos mais turísticos e mais interessante, e assim, e a gente vai conhecendo, eu acho que é a melhor coisa. É, eu acho que toda vez que você vai para um lugar que você não conhece, o primeiro impacto, assim, porque eu quando eu vou viajar, eu assisto muito vídeo no YouTube, então é como se eu já tivesse visto, mas quando você vê pessoalmente, é outra coisa. É, é, É. é muito você é muito maravilhoso, é como você tiver lido um livro e ver o filme. É. Né, nunca é igual. Eu sempre digo que o livro é muito melhor do que o filme, porque o livro a gente viaja, né, a gente interpreta da maneira que o cérebro da gente vê aquilo, e é mais criativo do que o filme. Às vezes a gente muitas vezes se decepciona com o filme, né, mas viajar é isso, é você expandir conhecimento. Eu adoro viajar, eu falo que se eu não pudesse ter rodinhas no pé, assim, pra sair viajando o tempo todo, eu viajaria. É verdade. Qual conselho, Ana Karina, você dá para quem está assistindo o nosso podcast
viu a sua história, se inspirou e quer empreender ou quer mudar de vida, qual conselho você daria para essas pessoas? Bom, é um conselho que eu sempre dei a mim mesma, né, procurar o ponto de partida dentro de você. O que é que você gosta de fazer? Qual é a sua melhor versão? Eu acho que vem daí. Às vezes até você se formou em alguma coisa por pressão de família, de tudo, mas você não gosta daquilo. Então você tem que ver o que é que você gosta, qual o dom que você tem. Todo mundo tem um dom. Pintar, vender, eh, ser médico, cuidar. Eu acho que todo mundo tem um dom. Então é ir atrás desse dom, dessa vontade e trabalhar. E transformar em paixão. E transformar em paixão. Porque quando você diz: "Olha, o seu olho brilha", quando você fala, brilha mesmo, porque eu adoro o que eu faço. Dá para ver. É, eu adoro o que eu faço. E quando a gente adquire um terreno, é interessante, meu marido diz: "Ana, vamos comprar aquele terreno ali, foi oferecido, vamos". Eu fecho os olhos, imagino ele todo pronto. Na minha cabeça ele já está pronto. Você consegue imaginar? Consigo, consigo. Antes tá o projeto pronto? Tem 2 empreendimentos que a gente não pode falar ainda, mas que tá para vir aí, vai ser 2 lançamentos maravilhosos, e eu tenho trabalhado muito nesse projeto, e um deles é uma coisa, assim, muito maravilhosa. E quando a gente adquiriu esse terreno, eu fechei os olhos e imaginei ele por completo. E ele hoje está se concretizando no projeto, e é engraçado que ele é exatamente da maneira que eu pensei quando eu fechei meus olhos. E qual o sentimento quando você vê sendo exatamente da forma que você imaginou? É gratificante. É gratificante porque não passa só por mim, né, passa pelas mãos de muitos profissionais. Eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu não sou nada dessa área sou de criar, não sou de executar. Então quando você vê que é possível fazer aquilo que você imaginou, né, porque tem todos um trâmite, né, de terreno, de altura. Hoje a gente tem leis que tomam conta disso, tá aí a confusão no mercado, né. Sim, tem E aí diretor, isso. coisas. É gratificante, porque aí eu digo: "Eita, alguma noção eu tenho", né. Eu acho que deve ser uma coisa muito incrível você ver qualquer coisa que você pensou se realizar. E é um exercício que eu faço muito e que eu sou a louca inclusive eu estava ontem com a cliente mandando para ela sobre isso, que, nosso cérebro ele cria as coisas delas existirem. E se você realmente criar aquilo e você acreditar, vai acontecer em um determinado tempo na sua vida, né. Eu É, eu faço muito essa questão, tá eu digo muito que profetizar, falar, é muito importante, porque Deus fez o mundo como? falando. Falando. Então, a gente tem que afirmar, não é "eu quero", é eu tenho aquilo, não é, aquilo é meu. Acontece, ser, eu acho que é o presente, você já imaginar aquilo pronto, Você não faz é esse exercício? eu faço, eu faço. Eu mentalizo e concretizo dentro de mim tudo aquilo. Muita coisa, acho que a maioria da minha vida foi assim. Eu não me lembro, mas minha mãe dizia quando era criança que quando eu crescesse eu ia casar e ia morar fora. Eu dizia sempre. E eu dizia a meu pai era bem conservador, eu dizia: "Não, eu não sei se eu vou casar, mas ter filho eu vou". "Menina, você vai ter como é que é isso?" Eu digo: "É, mas eu tinha a necessidade de ser mãe muito grande, eu queria ser mãe". E aí eu fui morar fora, estudei fora, fui conhecer minhas origens, meu pai é alemão e meu avô era austríaco, minha avó era alemã de Hamburgo, e eu fui conhecer minhas origens e de lá fui para Portugal e depois voltei para o Brasil, e tudo na minha vida é assim, eu falo e acontece. Essa questão de visualizar e falar para você é muito forte. É, eu tinha uma prima, ela faleceu muito nova, morreu com 23 anos, e quando ela ficou grávida, ela era morena, o marido moreno, não tinha ninguém, ela colocou um pôster de um Bebê Johnson, que naquele tempo fazia muito sucesso, eu sou velha, né, Bebê Johnson é do meu tempo. Então era um bebê lindo de olho azul, ela dizia: "Minha filha vai nascer assim". E a menina dela nasceu loira dos olhos azuis. E ela dizia: "Carina, minha filha vai ser como você, loura dos olhos azuis". Eu não tenho olho azul, é verde, mas nasceu loira do olho azul. Que legal. Eu também acho que a gente tem Deus de falar, né, É, de profetizar é, para que elas aconteçam. eu digo todo dia isso ao meu marido, todo dia eu sou aquela que sabe: "Isso vai acontecer, já aconteceu, você vai ver". Eu sou muito positiva, Você muito. você Sou. é a pessoa que faz as
incentiva as pessoas para Eu sou, as eu coisas sou. positivas. Eu não me lembro muitas vezes chorar de tristeza, mas me lembro chorar de alegria. Eu choro muito de alegria. Quando eu tô feliz, eu choro. Ainda agora você já me veio quase chorando, e quando eu falo de Deus, aí sempre me emociono bastante. Mas é isso. Deus ele é tudo na nossa vida, né. Ana Karina, e caminhando aqui para finalização, eu sempre faço algumas perguntinhas de fechamento, né. Eh, Você tem uma frase que lhe motiva? A frase que me motiva: pensar sempre positivo. Você sempre é a pessoa que tá ali e você acha que isso faz diferença? Muita, muita diferença. Muita diferença no seu dia a Muita. dia. É. Você, é uma pessoa que dias co dias da dificuldade você é aquela pessoa, que tipo de pessoa você é quando aparece ali as situações que são inerentes à vida, assim? Resolutiva, eu resolvo. Você é Eu aquela nem pessoa que chega e nem eu pensa nem 2 vezes penso eu nem penso 2 vezes, eu resolvo. Aí depois me canso, choro, mas na hora eu resolvo. na hora você resolve. Resolvo, resolvo. Eu acho que isso é um diferencial, assim, das pessoas que têm sucesso, que vence, que é a resiliência, né. Tem muita gente que não vence porque desiste na metade Não, do caminho. eu não desisto. Até assim, meu marido até diz: "Meu Deus, quando minha mulher pede um negócio eu faço". Porque ela vai, ela vai, ela vai, e Enquanto não fica. enquanto eu não fizer eu digo: "Tá bom, vamos fazer, não sei quando, mas eu vou fazer". Eu respondo logo que sim, antes de saber se eu posso. E se você hoje tivesse que deixar uma única frase ou mensagem para o mundo, que vai sair em outdoor, em tudo, uma única frase ou mensagem, que frase ou mensagem seria essa? Tenho mais amor ao próximo. Por que essa frase? Eu acho que falta amor nas pessoas, eu acho que não é nem só ao próximo, é em tudo que você faz, né, você me emocionou de novo. Eh, o amor, ele é a fonte de tudo. Tudo que você faz com amor prospera. Então, né, é bom de te olhar assim que dá pra ver que você tem amor, sabe, porque o seu olho brilha e seu coração emociona. E é muito difícil, pra isso acontecer com uma pessoa, ela tem que ser sensível. E eu acho que tá faltando isso nas pessoas. Talvez pela vida, as pessoas têm criado uma casca, ou uma coisa assim que talvez para se protegerem, mas que precisa de mais pessoas assim como você, que sejam sensível à dor do próximo e que estejam dispostos a ser frágeis. As pessoas acham que tem que ser uma rocha o tempo todo e não precisa ser. Não, não. A gente pode amar o próximo e ser o que você está sendo agora. Obrigada, obrigada. Ana Karina, eu quero agradecer você ter vindo aqui ao nosso podcast. Todos os insights que você trouxe são, muito preciosos. Dá para ver na sua postura que você é uma mulher muito forte, uma mulher com uma postura firme, e ao mesmo tempo sensível. Obrigada. Que é muito difícil, né, É, encontrar essas 2 vertentes numa pessoa só. E quem assistiu você, quer lhe encontrar, quer entender como é que funciona a GHC, onde é que a gente pode encontrar vocês? o meu dia a dia é bem cheio, ou me encontra no Nobles 265 ou na GHC, Lá na GHC e eu vou colocar. mas nas obras, por aí. Olha, vocês podem ir lá na casa GHC, que fica aqui na subida do outro plano, que é lindíssima, marcar um cafezinho que possivelmente em algum momento você vai pode correr o risco, né, porque não é certeza, mas pode lhe encontrar lá, né. Com certeza, e a casa GHC foi criada para isso mesmo, para receber pessoas, para fazer eventos, para agregar. Não, e é lindíssima. E você sabe que eu não lhe contei, né, mas eu amo branco. Eu falo aqui para os meninos, quando a gente for desenhar a minha casa, vai ser tudo branco. Você fala: não tem nenhuma cozinha". Eu falei: "Uma cozinha só para dar um sobre", O verde das plantas. mas tudo branco. E aí quando eu fui lá, que eu vi o Arthus e vi tudo, eu falei: "Nossa, esse projeto seria, assim, minha cara". Então que bom que você teve esse bom gosto de trazer para cá. O Atos foi projetado com muito amor. Ele é muito lindo. Obrigada, Ana Karina, mais Obrigada a uma você, vez. Jéssica, é um prazer estar aqui com você também, viu. Igualmente. E quem está nos seguindo, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Vou deixar aqui na descrição o arroba do GHC. Se você quer conhecer o que Karina está falando aqui, tem uma experiência imersiva, E né? Lá, que você entra numa sala, tem uns painéis, uma coisa muito legal. Vou deixar o contato aqui na descrição. Me segue lá também nas redes sociais. Se você está vindo para João Pessoa, está pensando em construir ou reformar, fala com a Realize, a sua melhor
solução. Vou deixar aqui o contato também na descrição. Muito obrigada e até o próximo podcast.